Minas Gerais, interior do Império do Brasil, por volta de 1850. As manhãs nasciam lentamente entre as serras onduladas, como se o sol precisasse de permissão para tocar aquela terra antiga e castigada. A luz dourada se espalhava sobre os cafezais ainda jovens, os pastos extensos e as pequenas casas de barro que resistiam ao tempo. O cheiro de lenha queimada misturava-se ao do café recém-passado, enquanto o canto distante dos galos anunciava mais um dia de trabalho duro. Era ali que vivia Helena. Ela ainda era chamada de senhorita, embora a vida tivesse-lhe roubado cedo demais a leveza que esse título costumava carregar. Tinha pouco mais de 20 anos, mas seus olhos traziam uma profundidade que só nasce da dor prolongada. O rosto delicado era emoldurado por cabelos castanhos, quase sempre presos de maneira simples, não por vaidade, mas por necessidade. Suas mãos, marcadas e ásperas, denunciavam anos de esforço que não combinavam com sua idade. Helena fora abandonada. Ainda muito jovem, confiara seu coração a um homem que lhe prometera casamento, cuidado e futuro. Acreditara nas palavras doces, nos planos sussurrados ao entardecer e na esperança de uma vida digna. Quando engravidou, porém, ele partiu. Não houve despedida, nem explicação, nem arrependimento. Apenas o silêncio e a ausência. No interior mineiro, uma mulher abandonada com um filho carregava um estigma pesado demais. Os olhares se tornaram duros, as palavras se transformaram em murmúrios e as portas começaram a se fechar. Helena sentiu na pele o desprezo de uma sociedade que raramente oferecia misericórdia às mulheres feridas. Pouco tempo depois, a dor se aprofundou. Seu pai faleceu subitamente, e a mãe, enfraquecida por uma doença persistente, não resistiu por muito mais tempo. Em poucos meses, Helena perdeu o amparo da família, a proteção do lar e qualquer segurança que ainda lhe restava. Quando seu filho, Samuel, nasceu, o mundo parecia maior e mais hostil do que nunca. Ela passou a viver em uma pequena tapera de barro, quase escondida entre a vegetação. O teto deixava passar o vento frio das noites, e o chão de terra batida levantava poeira a cada passo. Ainda assim, aquele lugar representava tudo o que ela possuía. Helena trabalhava como podia. Lavava roupas às margens do rio, mesmo quando a água gelada feria suas mãos. Fiava algodão até os olhos arderem. Colhia café nas fazendas vizinhas, curvada sob o sol forte, sentindo as costas queimarem e os dedos sangrarem. Cozinhava para famílias mais abastadas, sempre em silêncio, sempre invisível. À noite, embalava Samuel nos braços e cantava canções simples, quase sussurros, pedindo a Deus que não deixasse o menino crescer sem esperança. Muitas vezes, quando acreditava que o filho já dormia, as lágrimas desciam silenciosas pelo rosto. Ela orava constantemente. Não orações longas ou eloquentes, mas súplicas sinceras, feitas entre um trabalho e outro, enquanto caminhava pelas estradas de terra ou observava o céu avermelhado do entardecer. Jejuava sempre que podia, não como um ritual vazio, mas como um clamor profundo, oferecendo a Deus até mesmo aquilo que lhe faltava. Houve dias em que a comida foi escassa. Em mais de uma ocasião, Helena preferiu ficar sem comer para garantir que Samuel tivesse ao menos um prato simples ao final do dia. Seu corpo enfraquecia, mas sua determinação permanecia firme. Ela era uma mulher cansada, mas não amarga. Ferida, mas ainda fiel. Pobre em bens, mas rica em perseverança. E, embora não soubesse, enquanto caminhava pelos campos com o filho pela mão, sua história estava sendo observada. Não apenas pelos homens daquela terra, mas pelo próprio Deus, que jamais se esquece dos que confiam em Ele mesmo quando tudo parece perdido. A terra vermelha que tantas vezes manchara seus pés ainda guardava sofrimento, mas começava, silenciosamente, a preparar o solo para algo novo. E assim, sem que Helena percebesse, as primeiras sementes de redenção já estavam sendo lançadas. Com o passar dos meses, a vida de Helena seguiu seu curso de esforço contínuo, mas algo sutil começava a mudar ao redor dela. As estações se alternavam, e com elas vinham novos trabalhos, novas colheitas e novas provações. Ainda assim, a jovem percebia que, mesmo em meio às dificuldades, já não se sentia completamente sozinha.
Foi durante um período intenso de colheita de café que essa mudança se tornou mais evidente. As grandes fazendas da região precisavam de muitos braços, e Helena, como tantas outras mulheres pobres, apresentava-se antes do nascer do sol, levando Samuel consigo. Enquanto trabalhava, deixava o menino sob a sombra de alguma árvore, com um pedaço de pano estendido no chão e alguns brinquedos improvisados feitos de gravetos e pedras. Os dias eram longos e exaustivos. O sol castigava sem piedade, e o ar seco levantava a poeira que se colava à pele suada. Ainda assim, Helena trabalhava com afinco, colhendo os grãos maduros com cuidado, como se cada gesto fosse uma forma silenciosa de gratidão a Deus por ainda lhe conceder forças. Naquela mesma região vivia Antônio Álvares de Figueiredo, homem conhecido por sua riqueza, mas ainda mais por sua retidão. Viúvo havia muitos anos, carregava no semblante a sobriedade de quem aprenderá a lidar com perdas sem endurecer o coração. Suas terras eram vastas, seus negócios prósperos, mas sua maior reputação vinha da forma como tratava aqueles que dependiam de seu trabalho. Antônio costumava percorrer suas propriedades com atenção, observando não apenas a produção, mas também as pessoas. Foi assim que notou Helena. No início, ela era apenas mais uma entre tantas mulheres que trabalhavam nos campos. Com o tempo, porém, algo em sua postura começou a se destacar. Ela não reclamava, não se aproveitava das sobras alheias, não se envolvia em intrigas. Trabalhava em silêncio, com dignidade, e ao final do dia recolhia o filho com o mesmo cuidado com que havia colhido os grãos. Antônio percebeu também a forma como ela se relacionava com os outros trabalhadores. Quando alguma mulher mais velha se cansava, Helena oferecia ajuda. Quando alguém se feria, era ela quem rasgava um pedaço de pano para improvisar um curativo. Mesmo tendo pouco, dividia o que tinha. Aos poucos, aquela mulher começou a ocupar seus pensamentos. Não como objeto de desejo, mas como um testemunho vivo de perseverança. Certo dia, Antônio chamou um de seus administradores e perguntou discretamente sobre ela. Soube então de sua história, o abandono, a gravidez solitária, a morte dos pais, a luta diária para criar o filho. Ao ouvir tudo aquilo, sentiu um peso no coração que não vinha de pena, mas de responsabilidade. Naquele mesmo dia, tomou uma decisão. Determinou que seus empregados tratassem Helena com respeito especial, sem jamais humilhá-la ou afastá-la dos campos. Ordenou também que, durante a colheita, deixassem cair propositalmente alguns grãos pelo caminho, de modo que ela pudesse recolher mais ao final do dia, sem perceber que aquilo não era acaso. Helena notou que, estranhamente, sempre havia provisão suficiente. Em dias em que esperava voltar para casa quase de mãos vazias, conseguia encher o pequeno cesto. Ela atribuía isso à misericórdia divina e agradecia em oração, sem imaginar que Deus estava usando mãos humanas para responder às suas súplicas. O primeiro encontro entre os dois aconteceu numa tarde tranquila, quando o céu começava a se tingir de tons alaranjados. Antônio aproximou-se enquanto Helena organizava o que havia colhido. Ela se levantou imediatamente, com respeito e certa timidez. Ele falou pouco, perguntando seu nome e o do menino. Ouviu mais do que falou. Observou o cuidado com que ela segurava Samuel e a forma como respondia com honestidade e simplicidade. Antes de ir embora, elogiou seu trabalho e desejou que Deus a recompensasse. Aquelas palavras ficaram ecoando no coração de Helena por dias. Não era comum que alguém de sua posição lhe dirigisse palavras de honra. Aquilo reacendeu algo que ela julgava quase extinto e a sensação de que ainda possuía valor. A partir desse encontro, pequenas ajudas começaram a surgir de maneira discreta. Um pouco mais de comida, um remédio deixado sem explicação, um trabalho mais constante. Helena recebia tudo com gratidão, cuidando para não se tornar dependente nem perder sua dignidade. Enquanto isso, Antônio continuava observando à distância, refletindo e orando. Reconhecia na história daquela mulher ecos antigos das Escrituras, lembranças de Ruth colhendo nos campos e sendo amparada por Boaz. Começava a entender que talvez Deus estivesse lhe confiando mais do que uma simples boa ação. Sem pressa, sem imposições, a providência seguia seu curso. E,
Enquanto Helena caminhava de volta para casa ao final de cada dia, com Samuel ao seu lado, o peso da terra vermelha já não parecia tão sufocante. Algo novo estava sendo preparado, ainda invisível, mas firme como promessa antiga. O convívio mais próximo trouxe consigo algo inevitável: o passado, antes silencioso, começou a pedir voz. Helena já não era apenas uma trabalhadora entre tantas, tornara-se presença constante na casa-sede da fazenda, auxiliando nos serviços domésticos, cuidando da organização e, sobretudo, trazendo consigo uma quietude que transformava o ambiente. Antônio percebia isso claramente. A casa, antes marcada por um silêncio pesado desde a morte de sua esposa, agora parecia habitada por algo mais leve. Não era alegria ruidosa, mas uma paz serena, construída nos pequenos gestos, na ordem simples das coisas, na forma como Helena tratava cada tarefa como um serviço prestado a Deus. Samuel, por sua vez, começava a circular pelos arredores com curiosidade infantil. Antônio observava o menino de longe, notando sua educação respeitosa, o cuidado com que obedecia à mãe e a inteligência precoce em seus questionamentos. Aquela criança, fruto de uma história de dor, carregava em si uma promessa que ainda não tinha nome. Com o passar do tempo, as conversas entre Antônio e Helena tornaram-se mais longas. Inicialmente falavam apenas do trabalho, das colheitas, das necessidades da fazenda. Aos poucos, porém, surgiram temas mais profundos: fé, perdas, o sentido do sofrimento e a esperança de dias melhores. Certa noite, sentados à varanda após o jantar, enquanto o vento frio da serra balançava suavemente as lamparinas, Antônio percebeu que Helena estava inquieta. Seus olhos vagavam pelo quintal escuro, como se buscassem coragem em algum lugar invisível. Foi então que ela decidiu falar. Com a voz baixa, mas firme, contou toda a sua história, desde o início. Falou do amor juvenil, das promessas vazias, da gravidez vivida em segredo e vergonha, do abandono sem explicações. Narrou a morte dos pais, a solidão profunda e o medo constante de não conseguir sustentar o filho. Enquanto falava, as palavras pareciam aliviar um peso antigo. As lágrimas vinham, mas não a impediam de continuar. Era como se, ao contar sua história, Helena finalmente a colocasse diante da luz. Antônio ouviu em silêncio, sem interromper. Seu rosto não demonstrava julgamento, apenas atenção e respeito. Quando ela terminou, um longo silêncio se estabeleceu entre os dois, quebrado apenas pelo som distante dos insetos noturnos. A senhora não carrega a culpa, disse ele, por fim. O erro não foi seu, e sua fidelidade em meio à dor é prova de caráter. Essas palavras alcançaram Helena de maneira profunda. Pela primeira vez, alguém em posição de autoridade declarava aquilo que ela sempre esperara ouvir, mas nunca ousara exigir. Naquela noite, Antônio não conseguiu dormir. Caminhou pela casa em silêncio, refletindo sobre tudo o que ouvirá. Recordou-se das escrituras que aprenderá ainda jovem, das leis antigas de redenção, da responsabilidade dos homens justos para com os desamparados. Lembrou-se de Boaz, que não apenas protegeu Ruth nos campos, mas assumiu publicamente sua causa. Durante dias, Antônio orou com seriedade, buscando discernimento. Sabia que qualquer decisão precipitada poderia ferir ainda mais aquela mulher. Não queria oferecer um abrigo temporário, mas uma restauração verdadeira. Helena, por sua vez, vivia um conflito silencioso. A gratidão que sentia começava a se misturar com medo. Temia criar expectativas que pudessem ser frustradas. Temia ser novamente deixada. Temia, sobretudo, não merecer um futuro diferente. Em suas orações, pedia não riqueza nem conforto, mas clareza. Desejava apenas seguir no caminho correto, sem desonrar a Deus nem a si mesma. Foi então que Antônio a chamou para uma conversa definitiva. Falou-lhe com cuidado, deixando claro que não agia por piedade nem por interesse egoísta. Explicou que via nela virtude, coragem e fidelidade, qualidades raras e preciosas. Disse também que reconhecia em Samuel não um fardo, mas uma responsabilidade que estava disposto a assumir. Não lhe ofereço apenas proteção, afirmou com serenidade. Ofereço resgate. Nome, casa e futuro, se a senhora assim desejar.
Helena sentiu o coração acelerar. A proposta era grande demais para ser recebida levianamente. Pediu tempo para orar, para refletir, para ouvir a voz de Deus acima de seus próprios medos. Naquela noite, ajoelhou-se ao lado de sua cama simples e chorou como não fazia havia anos. Não eram lágrimas de desespero, mas de entrega. Reconhecia que, se aquela porta estivesse sendo aberta, vinha do Senhor. No dia seguinte, com o semblante ainda marcado pela emoção, respondeu. Aceitaria, não como quem se agarra a uma última esperança, mas como quem confia na fidelidade de Deus. A decisão estava tomada. A história, porém, ainda não havia chegado ao seu fim. O que se iniciaria a partir dali não seria apenas uma mudança de status, mas a completa transformação de tudo que antes havia sido marcado pela dor. A redenção já não era apenas promessa. Estava prestes a tornar-se realidade. A decisão tomada em silêncio precisaria, agora, ganhar forma diante dos homens. Antônio sabia que a redenção verdadeira não acontece às escondidas. Assim como a dor de Helena fora pública, também deveria ser pública a sua restauração. Não por vaidade, mas por justiça. Seguindo os costumes da região, Antônio procurou os homens mais respeitados da vila e expôs, com clareza e sobriedade, sua intenção. Falou da história de Helena sem detalhes desnecessários, preservando sua honra, mas deixando evidente que assumiria responsabilidade plena por ela e por Samuel. Não houve murmúrios de reprovação. Ao contrário, muitos reconheceram naquele gesto a retidão que sempre caracterizara o proprietário das terras. Helena, enquanto isso, vivia dias de expectativa contida. Preparava-se para a mudança com cuidado, não apenas exterior, mas interior. Em oração constante, pedia a Deus que lhe desse um coração sábio, capaz de honrar o novo chamado sem esquecer de onde viera. Não desejava apagar o passado, mas redimi-lo. O casamento aconteceu de forma simples, como tudo o que realmente importa. Não houve ostentação nem exageros. A cerimônia foi marcada por palavras sóbrias, olhares firmes e uma reverência profunda ao Senhor. Helena entrou sem roupas luxuosas, mas com dignidade restaurada. Antônio a recebeu não como alguém que salva, mas como quem se compromete. Samuel, vestido de maneira simples, mas limpa, observava tudo com atenção. Ainda pequeno, não compreendia plenamente o que acontecia, mas sentia que algo definitivo estava sendo estabelecido. Naquele dia, deixou de ser apenas o filho de uma mulher abandonada para tornar-se herdeiro de um nome e de um lar. A nova vida trouxe mudanças visíveis. Helena passou a administrar a casa com sabedoria, tratando empregados e visitantes com respeito e justiça. Não se deixou corromper pela posição que agora ocupava. Ao contrário, tornará-se ainda mais atenta aos que sofriam, pois conhecia a dor de ser ignorada. Antônio encontrou nela não apenas uma esposa, mas uma companheira fiel. O amor entre os dois não nasceu da urgência nem da carência, mas da confiança construída com o tempo. Cresceu em diálogo, em fé compartilhada e em decisões tomadas juntos diante de Deus. Samuel recebeu educação e cuidado. Antônio fazia questão de ensiná-lo não apenas a ler e a contar, mas a agir com honra. O menino cresceu ouvindo que sua história não era motivo de vergonha, mas testemunho da fidelidade divina. Aprendeu desde cedo que justiça e misericórdia caminham juntas. Com os anos, Helena tornou-se conhecida na região não apenas como a senhora da fazenda, mas como mulher sábia e compassiva. Acolhia viúvas, oferecia trabalho a quem precisava e intercedia pelos esquecidos. Cada gesto seu carregava a memória viva de quem um dia estivera no mesmo lugar. Antônio, já envelhecido, costumava observá-la à distância, reconhecendo que a maior colheita de sua vida não fora o café nem o gado, mas a obediência a Deus naquele momento decisivo. Via em Helena a confirmação de que o Senhor honra aqueles que agem com retidão. A história deles atravessou gerações. Era contada nas varandas, nas rodas de conversa, como prova de que Deus não se esquece dos fiéis. Assim como Ruth encontrara a redenção nos campos de Boaz, Helena encontrara a restauração na terra vermelha de Minas Gerais. E ficou registrado na memória daquele lugar que nenhuma dor, quando entregue ao Senhor, é em vão.
O sofrimento não foi o capítulo final. A fidelidade de Deus escreveu um desfecho de esperança, honra e vida nova. Porque o mesmo Deus que vê a viúva, o órfão e o estrangeiro continua, em todo o tempo, sendo o redentor dos que nele confiam. Se quiser receber mais histórias emocionantes como essa, curta e se inscreva no canal.